Fala galera, beleza? Bora resolver mais um exercício sobre o tema diferença de potencial elétrico e trabalho realizado por uma força elétrica sobre uma carga? Esse exemplo aqui da Universidade Federal do Paraná é muito bom. Eu acho que se você conseguir compreender a resolução deste exemplo aqui agora, as coisas ficarão mais fáceis no decorrer deste curso. Então olha só. Um próton movimenta-se em linha reta paralelamente às linhas de força de um campo elétrico uniforme, conforme mostrado na figura. Partindo do ponto 1 e sob a ação da força elétrica, ele percorre uma distância de 0,6 metros e passa pelo ponto 2. Entre os pontos 1 e 2, há uma diferença de potencial de 32 volts. Considerando a massa do próton igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 kg e a sua carga igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, assinale a alternativa que apresenta corretamente a velocidade do próton ao passar pelo ponto 2. Parece viajada, né? Eletricidade, velocidade, como é que essa coisa aí ela está se relacionando? Está se relacionando, galera, porque a gente tem uma energia potencial elétrica associada ao próton quando ele se encontra imerso no campo elétrico. E quando a gente liberar esse próton, ele vai se movimentar. Quando ele se movimenta, a energia potencial elétrica vai se transformando em energia cinética. Ele vai ganhando velocidade. Então, esse exercício, ele tem essa relação de transformação da energia potencial elétrica em energia cinética. E toda vez que uma energia se transforma na outra, é porque houve realização de trabalho. Então, vamos fazer uma representação aqui do campo elétrico ali naquela região. Bora lá? Galera, nós aprendemos aqui ao longo do nosso curso que o sentido do campo elétrico é da carga mais para a carga menos. Então, nessa placa aqui do meu lado esquerdo, eu tenho um excesso de carga positiva e nessa placa aqui, ó, do meu lado direito, eu tenho um excesso de carga negativa. Para que o meu campo elétrico seja uniforme, essas placas elas devem ser paralelas e a mesma quantidade de carga positiva que eu coloquei na placa da minha esquerda, eu preciso colocar aqui, ó, na placa da minha direita. Agora a gente tem um campo elétrico uniforme nessa região. E por que fica mais fácil de você resolver essa questão quando você entende que de um lado você tem uma placa menos e do outro lado você tem uma placa mais? É pelo seguinte, quando você coloca essa carga positiva aqui, vai aparecer uma força elétrica empurrando ela no mesmo sentido do campo elétrico. Essa força que empurra o nosso próton é que faz a velocidade dele aumentar, que faz a energia cinética dele aumentar. Então, o trabalho realizado por essa força elétrica é que transforma a energia potencial elétrica do próton em energia cinética. A gente poderia resolver esse exercício através de lei de Newton em cinemática, mas eu acho que é muito mais fácil da gente trabalhar usando as ideias de conservação da energia, usando o princípio geral da conservação da energia. Olha só, o nosso exercício, ele já disse que existe uma diferença de potencial do ponto 1 para o ponto 2 que é igual a 32 volts, 32 joules para cada coulomb. Nós aprendemos que existe uma equação assim, ó, a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico é igual ao trabalho realizado pela força elétrica dividido pela carguinha onde está sendo realizado esse trabalho. No caso, essa carguinha é o próton que a gente colocou lá dentro. Então, veja bem, ó, eu tenho a diferença de potencial que é 32. O trabalho realizado pela força elétrica é o que eu quero descobrir. O valor da carga do meu próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Assim, a gente pode calcular que o trabalho da força elétrica sobre esse próton vai ser igual a 51,2
vezes 10 elevado a menos 19. Galera, volt é joule por coulomb. Quando a gente multiplica pela carga do próton em coulomb, sobra apenas a unidade joules. Então, isso aqui, ó, é o trabalho realizado pela força elétrica sobre aquele próton que a gente colocou naquele campo elétrico, ok? Agora, a gente vai lembrar de alguns conceitos que nós aprendemos lá no primeiro ano. Lá no primeiro ano do ensino médio, a gente aprende que trabalho é igual à variação da energia. E aí vem um detalhe importante. Quando o trabalho realizado pela força elétrica é um número positivo, é um número maior que zero, significa o seguinte, que nós temos esse tanto de energia aqui, potencial elétrica, que diminuiu. Então, aquela minha carguinha positiva, ela teve um decréscimo de 51,2 vezes 10 elevado a menos 19 joules de energia potencial elétrica. Mas, em compensação, nós tivemos uma variação, uma crescente da energia cinética. Quanto de energia cinética que cresceu, que aumentou? Exatamente o mesmo tanto de energia potencial elétrica que diminuiu. Ou seja, esse trabalho positivo, 51,2 vezes 10 elevado a menos 19 joules, indica quanto de energia cinética que aumentou. Então, a gente pode pensar o seguinte, ó, o trabalho realizado pela força elétrica é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que vale lembrar que a nossa carguinha, o nosso próton, partiu do repouso. Então, a energia cinética inicial dele é zero. E aí temos a seguinte relação. O trabalho realizado pela força elétrica é igual à energia cinética que o próton vai possuir ao passar pelo ponto 2. E a gente calcula essa energia cinética fazendo mv² sobre 2. O trabalho, nós já sabemos quanto vale. É 51,2 vezes 10 elevado a menos 19 joules. A massa do próton, a gente conhece. É 1,6 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas. A velocidade ao quadrado é o que a gente quer descobrir. Isso aqui sobre 2. Quando você fizer essa continha, você vai encontrar que a velocidade desse próton ao quadrado é igual a 64 vezes 10 elevado a 8. Tirando a raiz quadrada dos dois lados da nossa equação, raiz quadrada de v ao quadrado é v, raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 10 elevado a 8 é 10 elevado a 4. Então, ó, 8 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo é a velocidade desse próton quando ele passar pelo ponto 2. Perceba, um exercício que envolve eletrostática, mas que envolve principalmente a transformação de um tipo de energia, que é a potencial elétrica, em um outro tipo de energia que é associada ao movimento, energia cinética. Então, galera, a resposta, se marcar, é essa daqui, ó, letra C. Belezinha? Por hoje é isso aí. Fique bem, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.